Olha só, sejam muito bem-vindos a mais uma análise visual profunda. Hoje, o nosso mergulho é direto no mundo sombrio, de alto risco e, convenhamos, incrivelmente fascinante das investigações corporativas modernas. Para quem atua nas trincheiras da auditoria interna, compliance ou controles internos, descobrir as verdades nunca foi tão desafiador. Mas como as corporações chegaram exatamente a esse ponto? Para entender isso, a evolução das investigações vai ser estruturada aqui como a montagem de um quebra-cabeça. Essa é uma metáfora brilhante do especialista Carlos Alberto Azarias. A forma como os problemas são solucionados no mundo corporativo mudou de uma maneira muito drástica, e compreender essa linha do tempo é literalmente a chave para sobreviver no cenário atual. Sabe aquela clássica cena com um tom azulado, bem corporativo, que simplesmente grita tensão no ar? É bem por aí. O que é realmente interessante de notar é essa proximidade física. Historicamente, descobrir um desvio de conduta era um processo muito direto, sabe? Quase tátil. Mas a tecnologia transformou o que antes era uma tarefa até rotineira em um enigma quase impossível para os profissionais de hoje. O espaço entre a suspeita e a evidência aumentou de forma exponencial. Mas como a tecnologia fez isso? Como o ambiente corporativo passou daquela evidência óbvia para um jogo de gato e rato totalmente invisível? Para responder a isso, a gente precisa olhar para trás. Vamos analisar a linha do tempo do cenário investigativo, que se divide em 3 fases. Começando por como as coisas eram simples há 20 anos, passando pela transição desafiadora de uma década atrás e, finalmente, chegando à complexidade assustadora de hoje. Sim, guardem esse número. Voltando 20 anos no tempo, o cenário corporativo era muito, mas muito diferente. Conduzir uma investigação interna era exatamente como montar um quebra-cabeça de só 100 peças. As cores eram super definidas, as bordas eram claras e a imagem se formava rapidinho. Era uma era meio nostálgica para os investigadores, onde as respostas estavam ali, quase que esperando para serem encontradas na mesma hora. No comecinho da carreira de muitos profissionais veteranos, encontrar provas era uma tarefa quase trivial. Imagina só, as evidências ficavam soltas em gavetas de arquivos de papel ou em pastas nas redes. Os arquivos digitais ficavam nos computadores da empresa, super fáceis de acessar e, o detalhe mais chocante, totalmente desprotegidos. O trabalho era rápido e cirúrgico, era só abrir a gaveta certa ou a pasta correta na rede e, bum, a evidência estava lá, clara como o dia. Detalhando esse verdadeiro velho oeste corporativo, o compliance como a gente conhece hoje nem existia formalmente. E treinamento de boas práticas era lenda. O pessoal usava os recursos da empresa de um jeito totalmente livre e despreocupado. Os e-mails corporativos eram o canal principal e, por mais absurdo que pareça hoje em dia, serviam para coisas completamente impróprias, incluindo até o envio de pornografia. Isso rendia demissões por justa causa com provas inegáveis, literalmente impressas no papel. Sem aquela internet barata no bolso de todo mundo, o recurso da empresa era a única opção. Não tinha lei rígida de privacidade, arquivos supersensíveis eram salvos de boa em pendrives e as ligações eram feitas nos ramais internos. Qualquer auditor puxava um relatório rapidinho e achava as conexões suspeitas em minutos. Era tudo muito simples, direto e, francamente, um pouco bizarro para os nossos padrões atuais. Mas aí o tempo passa e o nosso quebra-cabeça dá um salto, de 100 para 1000 peças. Avançando para 10 anos atrás, a dificuldade da montagem escalou absurdamente. As peças ficaram muito menores, as cores mais parecidas e a imagem final começou a ficar bem embaçada. As regras do jogo mudaram de vez. E o grande motivo para essa mudança drástica tem tudo a ver com o fluxo de comunicação. Há cerca de uma década, aquela explosão do WhatsApp e das redes sociais mudou completamente o jeito que as pessoas se comunicam, seja na vida pessoal ou no trabalho. O uso em massa dos smartphones acabou com a dependência da infraestrutura da empresa. Se alguém quisesse planejar um desvio, o telefone da mesa ou o e-mail corporativo já não eram mais a primeira escolha. O fluxo de informações irregulares simplesmente saiu do radar da TI, criando um buraco negro na hora de identificar fraudes. De um lado, a gente tinha a velha confiabilidade dos e-mails da empresa, facilmente monitorados e auditados. Do outro, surge com força total um ponto cego gigantesco, o celular pessoal. Dispositivos criptografados, travados por biometria e altamente privados, sendo usados a todo vapor durante o horário de trabalho. De repente, perdeu-se o acesso à ferramenta onde as verdadeiras negociações por baixo dos panos estavam rolando. Além dessa mudança tecnológica, teve a ascensão forte da governança corporativa e das áreas de compliance. Isso trouxe uma onda super necessária de conscientização. Treinamentos em massa e políticas rigorosas começaram a educar o mercado. O lado bom, aquele comportamento impróprio escancarado despencou.
o lado desafiador, os malfeitores também aprenderam as regras do jogo e ficaram extremamente discretos. Validar uma denúncia virou uma missão complexa e as provas materiais diretas praticamente sumiram do mapa. As certezas de antigamente deram lugar a suposições e a investigação passou a depender quase que 100% de evidências circunstanciais. O que nos traz direto para os dias de hoje. Agora, a gente não lida mais com 1000 peças. O cenário de investigações virou um pesadelo monumental e claustrofóbico de 3000 peças, lotado de nuances sutis, barreiras invisíveis e becos sem saída. E o que foi que turbinou essa complexidade toda? A nossa realidade atual criou a tempestade perfeita para auditores e investigadores. É simplesmente a colisão de frente entre o ambiente de trabalho remoto e as leis rigorosíssimas de proteção de dados pessoais. Juntando esses dois fatores, construiu-se um muro impenetrável, tanto digital quanto físico, separando a suspeita da evidência concreta. Dissecando a anatomia desse pesadelo moderno. O home office, junto com a proteção de dados, blindaram o acesso às informações da empresa de um jeito inédito. As irregularidades agora são orquestradas exclusivamente por aplicativos no celular pessoal. Aquele velho relatório telefônico da empresa perdeu totalmente o sentido com planos de dados super baratos e ligações via internet. Mas o ponto mais crítico de todos é o isolamento físico. Trabalhar de casa impede que os colegas percebam qualquer comportamento suspeito no dia a dia, como aquela saída nervosa para atender uma ligação ou uma mudança repentina no padrão de vida. O ambiente doméstico entregou o prêmio máximo da privacidade para quem quer cometer desvios, extinguindo a observação direta. A reviravolta. Um retorno às origens. Então, como é que a gente resolve esse enigma quase impenetrável? Com toda essa tecnologia de ponta fechando as portas, qual é a saída para descobrir a verdade? A solução, segundo o especialista Carlos Alberto Azarias, que carrega 25 anos de experiência pesada em investigações corporativas, é uma reviravolta impressionante. A resposta não é hackear sistemas ou quebrar criptografias. Diante das atuais muralhas digitais, a dependência volta com tudo para os métodos tradicionais. A chave para montar esse quebra-cabeça hipertecnológico de 3000 peças está, por incrível que pareça, no comportamento, na psicologia e na interação humana. Olha só o guia prático de sobrevivência em 3 passos fundamentais. Passo 1. Aprimoramento contínuo das técnicas de entrevista e persuasão. Saber conduzir conversas táticas nunca foi tão crucial. Passo 2. Desenvolver habilidades interpessoais de psicologia básica para influenciar pessoas, gerar rapport e o grande troféu, obter confissões e relatos precisos. Quando a prova digital vira um fantasma, a confissão humana vale ouro. E o passo 3. O uso estratégico da tecnologia. Implementar inteligência artificial para detecção antecipada, farejando aquelas anomalias e padrões invisíveis antes que o problema vire um incêndio incontrolável. A grande sacada se resume nessa máxima aqui. Muito embora os meios digitais estejam mais protegidos e menos acessíveis, as boas práticas investigativas continuam sendo a chave para solucionar os complexos quebra-cabeças dos dias atuais. A tecnologia, as leis de privacidade, as dinâmicas de trabalho, tudo isso vai continuar mudando. Os canais vão ser outros, mas a natureza humana, os gatilhos mentais, esses continuam iguaizinhos. O poder de uma entrevista conduzida com maestria nunca vai ficar obsoleto. De frente para um quebra-cabeça de 3000 peças, onde as provas estão trancadas em smartphones protegidos dentro da casa das pessoas, a verdadeira ferramenta de investigação é o próprio investigador. E a grande pergunta que fica é: as habilidades de entrevista, de persuasão e de leitura comportamental das equipes corporativas estão de fato afiadas para essa nossa era atual? É para refletir. Se essa análise ajudou a clarear a complexidade do compliance hoje, não deixem de levar esse conhecimento adiante. O caminho é continuar questionando, aprimorar o lado humano e, claro, a gente se vê na próxima análise visual.